Amar o inimigo. Essa é uma das tarefas mais difíceis que a espiritualidade me deu. E eu vou te falar o porquê. Quando a espiritualidade veio com essa tarefa para mim, porque muito se fala de despertar, né? O despertar da consciência, né? Você se tornar mais espiritualizado, mais capaz, mais leve, mais brando, mas ninguém fala de como é que a gente atinge isso. E a minha primeira missão que me foi dada pela espiritualidade foi amar o inimigo. E me foi dado num momento de depressão, onde o melindre estava altíssimo, onde eu me sentia a vítima do universo. Pobre de mim, coitado, por que que as coisas aconteciam assim comigo? E a espiritualidade é tão sábia que me ensinou que amar não é gostar, não é ter carinho. Amar é uma atitude, é uma postura, é como a gente lida com as coisas da vida. Você pode dizer que ama alguém, que você tem carinho, mas às vezes na postura você não ama. E é isso que eu quero dizer, que amar o inimigo não se trata de fazer dele um amigo, se trata de entendê-lo em sua complexidade e tentar ajudar como pode. Porque uma coisa que eu aprendi nesse período é que só machuca quem tá machucado. E se alguém tá machucado, a pessoa precisa de cura, não de mais dor. E aí eu começava a orar, né? Orava por eles. E aí eu começava a orar e eu dizia assim, eu não posso orar assim, porque senão eu vou ser falso. Não é certo. Não é direito isso. E eu comecei a buscar brechas que me fizessem orar de forma sincera para aqueles que me agrediam e que tivesse potência, mas que ao mesmo tempo tivesse autenticidade, tivesse verdade, né? Foi então que eu comecei dizendo assim, Senhor, abençoa o fulano, para que ele não continue fazendo coisas ruins e aumentando o débito dele com as pessoas e tudo mais, porque isso me beneficiava também. Se a pessoa melhorasse, automaticamente melhoraria comigo. Senhor, ajuda a pessoa a ver o que ela está plantando, para que ela não continue esse plantio negativo e depois tenha que colher o que não quer. E aí eu fazia essas orações de verdade, com o coração, tentando ao máximo ter empatia com quem me gerava dor. E nisso a gente trabalha tantas camadas do nosso ego, tantas. A gente trabalha a questão de querer ser reconhecido, a gente trabalha a empatia acima da dor. Como é que eu vou ter empatia por quem me gera dor, por quem me machuca? A gente trabalha a humildade, de não se sentir superior a ninguém, de que se meu irmão precisa de ajuda, eu vou ajudar, mesmo que eu não goste dele. E nisso, eles foram me ensinando tantas coisas que depois, com o passar do tempo, eu fui percebendo em cada momento que se eu não tivesse aprendido aquilo naquele momento, eu não conseguiria ter feito várias coisas que eu fiz. Eu não conseguiria ter passado por várias coisas que eu passei. Eu não conseguiria ter perdoado várias pessoas que eu perdoei. E o que começa com uma coisa que parece um trabalho descomunal, que foi, depois se transforma em virtude, em leveza. Porque aí, se a gente for mais profundo, às vezes o nosso pior inimigo somos nós. E por que que nós somos nossos piores inimigos? Porque nós estamos feridos. E se nós estamos feridos, nós precisamos de cura, não de mais dor.
É nessa fase que eu tô, de aprender a amar a mim mesmo, com total genuidade. Amar o inimigo que me olha no espelho e que ao mesmo tempo que me critica, me demonstra quantas dores carrego. E é assim que a gente cumpre o que o Mestre mandou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nem sempre a gente consegue fazer o trabalho de dentro para fora, mas se a gente conseguiu praticar com os de fora, por que a gente não consegue praticar com os de dentro? Então, a prática leva à perfeição, e a perfeição é Deus. Então, a prática nos leva ao que interessa, ao nosso Pai. E isso não é sobre religiosidade, é sobre amor, é sobre paz, é sobre tranquilidade, é sobre autoconhecimento. E eu digo com toda a sinceridade do meu coração que por mais desafiador que foi esse aprendizado, essa missão num momento tão delicado da minha vida, me trouxe uma força que hoje eu estou conseguindo enxergar. Porque hoje eu já passei por tantos desafios graças a esse aprendizado. Então, o que a vida está querendo te ensinar? O que a espiritualidade está querendo te dizer? O que Deus está tocando no teu coração? Pode ser que a sua tarefa não seja amar o inimigo. Pode ser que seja outra coisa. Mas tão difícil quanto. Porque eu não vou romantizar. Não foi fácil. Mas foi extremamente necessário. E hoje eu sou grato por ter tido essa oportunidade de conscientemente fazer o que tinha de ser feito. E é com essa reflexão que eu concluo esse vídeo, desejando a vocês clareza no caminho de vocês, consciência, determinação, discernimento, sabedoria, para saber onde ir, quando ir, com quem ir. Saudações.